Olá, nosso grupo é composto por Jonas, no caso eu, Patrício Wagner e Raimundo Nonato, e vamos falar a respeito do gerenciamento do cronograma do projeto, que basicamente serve para fornecer um plano detalhado que representa como e quando o projeto vai entregar os seus produtos, serviços, resultados, enfim. Isso definido no escopo do projeto. Então, podemos definir gerenciamento do cronograma do projeto como todos os processos necessários para gerenciar o termo pontual do projeto. Passa. Então, esse gerenciamento ele pode ser dividido em seis etapas. No caso, essas etapas vão ser detalhadas ao longo da apresentação, que são planejar o gerenciamento do cronograma, que é estabelecer políticas, procedimentos, documentação, definir as atividades, que no caso é a identificação e documentação das ações específicas, sequenciar atividades, estimar a duração das atividades, desenvolvimento do cronograma, e controlar o cronograma, que no caso é monitorar os status do projeto. Enfim. Mas antes de fazer tudo isso, eu vou detalhar, vou citar alguns conceitos e considerações. Então, basicamente, falar sobre o backlog, que é uma lista de pendências que tem que ser executada durante o projeto, a forma de você controlar, saber o que está sendo, de fato, sendo produzido, sendo feito. A respeito também do cronograma sob demanda, que tem como objetivo equilibrar a demanda entre o rendimento e entrega da equipe. E as considerações basicamente a respeito de que, como cada projeto é único, o gerente, quem faz o controle, precisa se ajustar para escolher as melhores formas de aplicação do projeto. Então, alguns itens de adaptação são esses, estão listados: velocidade do ciclo de vida, disponibilidade de recursos, dimensões do projeto, que no caso envolve a complexidade, certeza da tecnologia, se é ou não um produto novo, ou o suporte da tecnologia, que no caso é a tecnologia escolhida para desenvolver, registrar e transmitir e até armazenar as informações do projeto. Passa. A primeira etapa é planejar o gerenciamento do cronograma, que no caso serve para estabelecer as políticas e a documentação para controle. Então, o principal benefício desse processo é ter orientações, instruções que vão ser utilizadas ao longo de todo o projeto. Então, a gente percebe que está dividido em três etapas, que é entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Eu vou destacar alguns pontos em cada uma, que no caso na entrada o termo de abertura do projeto, que nele vai ter um resumo de todo o cronograma com os marcos que vão influenciar o gerenciamento do cronograma. O segundo ponto, que é ferramentas e técnicas, eu vou citar dois pontos, que no caso a opinião especializada e análise de dados. A opinião especializada basicamente tem como definir, vai definir o desenvolvimento e gerenciamento com todo o cronograma, também vai definir as metodologias, vai definir o software de elaboração, também vai definir qual setor específico que o projeto vai ser desenvolvido. E na análise de dados, vai definir a metodologia de cronograma que vai ser utilizada. Então, nesse ponto, é necessário buscar o equilíbrio, no caso, entre o nível de detalhamento que é necessário e a quantidade de tempo que leva para manter esse detalhamento atualizado. Então, vamos para o terceiro ponto, que é a saída, que são os critérios de monitoramento, de controle, e no caso eu vou citar alguns, que são empregados, como o nível de exatidão, que é a faixa aceitável de uma determinada estimativa, unidade de medida, regras para medição de desempenho, formato relatório, limite de controle, enfim. Próximo. O segundo ponto é definir as atividades, que é o processo de identificação e documentação das ações que vão ser realizadas para produzir as entregas do projeto. Novamente, são divididas em três etapas, né? Entradas, ferramentas e técnicas e saídas. No caso, vou citar novamente alguns pontos. Entradas, vou citar dois pontos, que é o plano de gerenciamento, cronograma e a linha de base. O plano de gerenciamento basicamente define a metodologia, duração das ondas
e o nível de detalhamento que vai ser utilizado para gerenciar o trabalho, e na linha do escopo, linha de base do escopo, então, vai ser definidas as entregas, as restrições que serão documentadas. Em ferramentas e técnicas, vamos falar da decomposição, que basicamente é uma técnica que utiliza... É uma técnica que é usada para dividir. Então, pega-se as entregas e divide em partes menores para serem mais fáceis de ser gerenciadas. E o segundo ponto é o planejamento em ondas sucessivas, que é uma forma de elaboração progressiva dos pacotes de trabalho. E nas saídas, vamos falar a respeito da lista de atividades, que basicamente inclui todas as atividades necessárias para o projeto, a lista de marcos, que cada marco tem duração 0. Então, eles representam um ponto ou evento significativo, basicamente é isso. E também vai ter as atualizações no plano de gerenciamento, que podem ser na linha de base do cronograma e na linha de base de custo. O terceiro ponto é sequência das atividades. Então, nesse ponto é feita a análise das restrições do projeto, ou seja, cria-se uma sequência lógica de trabalho, justamente para obter o melhor nível de eficiência, ter a melhor eficiência do projeto. Então, meio que você pega uma lista de atividades e você converte para um diagrama. Novamente, nós temos as 3 entradas, 3 formas: entradas, ferramentas técnicas e saídas. No caso da entrada, eu vou pontuar a documentação do projeto, que tem como entrada atributo de atividades, lista de atividades, que no caso contém todas as atividades do cronograma. O terceiro ponto é registro de premissas e lista de marcos. Pode passar. E vamos para ferramentas e técnicas, que temos 2 pontos aqui interessantes para comentar. O primeiro ponto é esse: método de diagrama e precedência. No caso, as atividades são representadas por nós e ligadas graficamente. Então, você tem um relacionamento lógico entre elas. É bem intuitivo, eu vou comentar. E elas estão listadas aí no caso, que é término para o início. Que a atividade sucessora não pode começar até que uma atividade predecessora tenha se terminado. Término para término. A atividade sucessora não pode terminar até que a atividade predecessora tenha se terminado. E assim por diante. Então, temos mais início para início e início para término. Pode passar. O outro ponto é a integração e determinação de dependência. No caso, podem ser caracterizadas sobre 4 atributos, que no caso são as obrigatórias, arbitrárias, internas ou externas, sendo que podem ser agrupadas de forma, exemplo, obrigatória interna, obrigatória externa, arbitrária interna, arbitrária externa. Então, as dependências obrigatórias basicamente são inerentes à natureza do trabalho. As dependências arbitrárias, elas são estabelecidas com base no conhecimento de melhores práticas. As dependências externas, elas envolvem o relacionamento das atividades fora do projeto e que não pertencem ao projeto, e as dependências internas são as atividades do projeto que geralmente estão sob controle da equipe. Pode passar. Finalmente, as saídas, que basicamente eu vou citar o ponto de diagrama de redes do projeto, que é uma representação gráfica. Basicamente é isso. As relações lógicas, que também são chamadas de dependências, dentro do cronograma do projeto. Dando continuidade ao trabalho, no que diz respeito ao gerenciamento do cronograma do projeto, vou falar agora sobre estimar a duração das atividades, que para muitos pode até parecer simples determinar o prazo para que uma atividade seja executada. Porém, essa é uma das tarefas mais importantes no gerenciamento de projetos, pois a partir dela é possível elaborar o sequenciamento das atividades e organizar o cronograma completo. E após isso, todo o restante do planejamento ele pode ser pensado da melhor maneira, obedecendo a diversos fatores, como prazo, escopo, recursos, entre outros fatores. O PMBOK ele nos fala
que estimar a duração das atividades é um dos aspectos mais difíceis e complexos do planejamento de um projeto. Assim, procuramos explorar ao máximo as etapas necessárias para que uma boa estimativa de duração de atividades possa ser realizada. E o principal benefício desse processo é fornecer a quantidade de tempo necessário para concluir cada atividade. A tentativa é de responder a clássica pergunta com o maior nível de precisão possível: quanto tempo demora? Mas é muito importante lembrar que se trata de uma estimativa e nunca de uma certeza absoluta, pois existem diversos fatores que devem ser considerados para a elaboração adequada de uma estimativa. Para estimar as durações das atividades, teremos as entradas, as ferramentas e técnicas e saídas, na qual vou falar um pouco sobre cada uma delas posteriormente. As entradas, teremos primeiramente o plano de gerenciamento do projeto, que inclui o plano de gerenciamento do cronograma, que define o método usado, bem como o nível de exatidão e outros critérios requeridos para estimar as durações das atividades, como também a linha de base do escopo, que inclui o dicionário da EAP, que contém detalhes técnicos que podem influenciar as estimativas de esforços e duração. Logo após teremos os documentos do projeto, que inclui os atributos das atividades, que tem o objetivo de ampliar a descrição de cada atividade através da identificação dos componentes que estão associados a cada atividade específica, a lista de atividades, que esta etapa ela inclui todas as atividades que são necessárias para o projeto, os registros de premissas, que são as premissas e restrições apontadas num registro de premissas que podem dar origem a riscos individuais de projetos capazes de afetar todo o cronograma. O registro das lições aprendidas são lições aprendidas no início do projeto associadas à estimativa de esforços e duração que pode ser aplicada às fases posteriores do projeto para melhorar a exatidão e a precisão das estimativas de esforço e duração. Logo após temos as listas de marcos, que são as datas programadas para marcos específicos que podem afetar as estimativas de duração. Alocações da equipe do projeto, na qual a equipe do projeto estará pronto quando as pessoas apropriadas tiverem sido alocadas. As estruturas analíticas dos recursos fornecem uma estrutura hierárquica dos recursos identificados para categoria e tipo. Os calendários dos recursos eles especificam quando e por quanto tempo os recursos identificados do projeto estarão disponíveis durante o mesmo, e os requisitos de recursos terão um efeito na duração da mesma, já que o nível de atendimento dos requisitos pelos recursos alocados influenciará significativamente a duração da maioria das atividades. Já o registro dos riscos, eles são os riscos individuais do projeto que podem impactar a seleção e a disponibilidade dos recursos. Já os fatores ambientais da empresa, eles podem influenciar o processo de estimar as durações das atividades e podem incluir os bancos de dados de estimativas de durações e outros dados de referência, a métrica de produtividade, informações comerciais publicadas e localização dos membros da equipe. Agora teremos os ativos de processos organizacionais, que podem incluir as informações históricas sobre duração, os calendários do projeto, políticas de estimativas, metodologia de elaboração do cronograma e o repositório de lições aprendidas. Falando agora sobre as ferramentas e técnicas que são utilizadas para estimar a duração das atividades, vou falar um pouco sobre a opinião especializada, que deve-se considerar a expertise de indivíduos ou grupos com conhecimento ou treinamento especializado nos seguintes tópicos, que seriam o desenvolvimento, gerenciamento e controle de cronograma, expertise em estimativa, conhecimento da disciplina ou aplicação. Logo após teremos a estimativa análoga, que é uma técnica de estimativa de duração ou custo de uma atividade ou até de um projeto que usa dados históricos de uma atividade ou projeto semelhante. Ela usa parâmetros de um projeto anterior, tais como duração, orçamento, tamanho, peso e complexidade, tendo como base para estimar dos mesmos parâmetros medidas para um projeto futuro. Já a estimativa paramétrica é uma
É uma estimativa em que um algoritmo é usado para calcular o custo ou a duração com base em dados históricos de parâmetros do projeto. Falando agora sobre a estimativa de 3 pontos, ela serve para nos ajudar a definir uma faixa aproximada para a duração de uma atividade, onde teremos a duração mais provável, que é uma estimativa baseada na duração da atividade, a duração otimista, que é a duração da atividade baseada na análise do melhor cenário para a mesma, e a pessimista, que é a duração baseada na análise do pior cenário para a atividade. Dependendo dos valores de distribuição pressuposto na faixa de 3 estimativas, a duração TE ele pode ser calculada como a soma das três estimativas dividido por 3. A estimativa bottom-up é um método de estimativa da duração ou custo do projeto pela agregação das estimativas dos componentes de níveis mais baixos da EAP. Quando a duração de uma atividade não pode ser estimada com um grau razoável de confiança, o trabalho dentro da atividade é decomposto em mais detalhes. E logo após teremos a análise de dados, que pode ser dividida na análise das alternativas, que é usada para comparar diferentes níveis de capacidade de recursos, técnicas de compreensão de cronograma, ferramentas distintas e decisões a fazer. E análise de reserva, que é usada para determinar a quantidade de reserva de contingência e gerencial necessária para o projeto. Logo após teremos a tomada de decisão, que é uma variação do método de votação, que é frequentemente usado em projetos ágeis e é chamado de punho de 5. E por fim teremos as reuniões, na qual a equipe do projeto ele pode realizar reuniões para estimar as durações das atividades. E por fim teremos as saídas, que são utilizadas para estimar a duração das atividades, na qual teremos primeiramente as estimativas de duração, que são avaliações quantitativas do número provável de períodos de trabalho que serão necessários para determinar uma atividade do cronograma. As estimativas de duração da atividade incluem algumas indicações de faixa de resultados possíveis. Logo após teremos a base das estimativas, na qual a quantidade e o tipo de detalhes adicionais que suportam a estimativa de duração variam por área de aplicação. Dependente do nível de detalhe, a documentação de suporte deve fornecer um entendimento claro e completo a respeito de como a estimativa de duração foi derivada. Logo após teremos a atualização de documentos do projeto, na qual esses documentos podem ser atualizados, mas não estão sempre limitados a atributos de atividades e as premissas que são feitas no desenvolvimento da estimativa da duração de cada atividade, como o nível de habilidade e a disponibilidade de cada um, no qual ele é dividido em atributos das atividades, registro de premissas e registros das lições aprendidas. Bem, boa noite. Só dando prosseguimento ao nosso trabalho, vou falar do tópico 6.5 do capítulo 6 e do 6.6 do capítulo 6, né? Onde o primeiro tópico, vou só ampliar aqui para se ver melhor, fala sobre o desenvolvimento do cronograma, né? Qual é a característica desse ponto, né? Algumas coisas sobre o cronograma a gente já viu anteriormente, né? Mas quais são as características, né? O processo de análise de sequências das atividades, suas durações, recursos, enfim, tem toda a restrição de cronograma visando criar, né? Todo o cronograma do processo. E aqui, nesse ponto, a gente pode ter alguns pontos de revisão, né? Para tanto melhorar o processo quanto dar o prosseguimento contínuo de acordo com nossa revisão e com o cronograma montado. Vamos lá. E aí, no terceiro ponto aqui tem uma pergunta, né? Mas todo o cronograma não já foi construído, né? Anteriormente, a gente tem alguns passos que, no que os meninos já falaram, né? Nos passos passados, nos dá a ideia de que esse cronograma ele já foi construído, né? E, de fato, assim, algumas partes do cronograma realmente já foram detalhadas nos tópicos anteriores. Só que aqui, quando a gente fala em desenvolver, é realmente montar, usar algumas técnicas, como é que a gente vai poder revisar todo o cronograma, fazer, usar algumas ferramentas, né? Mais para frente a gente vai ver ferramentas e técnicas, e aí
de fato, montar esse cronograma. Sempre no início do PMBOK a gente tem entradas, as ferramentas e técnicas e depois as saídas, né? Aqui nas entradas a gente tem 5 passos, né? Então a gente tem primeiro plano de gerenciamento do projeto, que nada mais é que um plano de cronograma, né? Onde se tem toda a linha de base do escopo, como é que vai ser como é que vai acontecer as coisas, né? Como é que tem lá o cronograma bem certinho, né? As atividades a serem feitas, como tem aí também no slide, tolerâncias, reservas, contingências, né? Onde a gente vai poder visualizar toda essa linha de base e mais para frente, se precisar de alguma alteração, a gente está fazendo. No segundo ponto, a gente tem documentos do projeto, né? Que aqui tem vários documentos que são necessários e importantes para o projeto, né? Tem alguns atributos das atividades, lista de atividades, um dos mais importantes que é o calendário de recursos, né? A matriz de recursos. Então, para a gente estar instanciando todo esse calendário de como vai acontecer dentro do nosso cronograma, né? Algumas atividades aqui realmente só serão feitas detalhadamente nos próximos capítulos do PMBOK. Aqui não tem tantos detalhes como daqui para frente. Se eu não me engano, no capítulo 9, no capítulo 10, tem mais detalhado o que é que a gente vai recorrer no cronograma, né? E aí tem o tópico 3, são acordos. O 4, que são fatores ambientais da empresa, tudo que envolve a empresa sobre o ambiente e ativos do processo, né? Os tópicos, no caso, os capítulos anteriores, eles foram dados, né? No caso, os meninos já falaram, para que se chegasse aqui e se montasse esse cronograma como uma ideia inicial e ideal, vamos dizer assim. E aí, dentro de desenvolver o cronograma, a gente tem ferramentas e técnicas, né? Nossa primeira ferramenta e técnica é a análise de rede cronograma, né? Aqui a gente refaz, no caso, a manutenção, né? A gente analisa o cronograma, o que é que já fizemos, o que é que a gente vai fazer, né? Dentro do nosso cronograma montado, o que é que a gente já fez, mas dentro desse que a gente já o que a gente já fez, a gente tem algumas coisas como a análise em si, que aqui é mais uma análise de cenários, como a gente vai ver aqui na frente no próximo tópico, né? Método do caminho crítico. Aqui a gente tem um método, né, que é onde se prioriza algumas atividades críticas, né? Como tem aqui característica, caminho mais longo, né? Folga zero, prazo no final das tarefas essenciais, onde se tem uma folga total, não atrasa o projeto, né? Aqui a gente tem uma delimitação do que é folga total e o que é uma folga livre, onde a folga total dentro desse caminho crítico do projeto, ela não atrasa, não foge do processo, e a folga livre, ela não atrasa a próxima tarefa, né? Na folga total, no caso, quando se não se atrasa o projeto como um todo, e a folga livre é quando não no caso, atrasa a próxima tarefa. A otimização dos recursos, né? Aqui dentro desse tópico é muito intuitivo, né? Mais para nivelamento de recursos, alocação de alguns recursos, de acordo com o que a gente vai fazer no cronograma, né? A gente vê que alguns recursos a gente pode estar alocando demais, e aí cabe também no caso, no monitoramento, saber se está tendo uma superalocação ou uma subutilização, né? Que no caso a gente aloca demais e não precisa naquele momento, né? E aqui na análise de dados a gente volta para aquele ponto que a gente falou da análise em si, né? Aqui na análise de dados a gente faz uma expectativa de cenários, né? O que é que pode fazer? Nessa análise em si a gente pega esses cenários e, por exemplo, e se, por exemplo, faltar água, alguma coisa do tipo, né? E a gente faz essas análises e faz esse cenário. Aqui também a gente pode fazer uma simulação com algumas ferramentas. Uma ferramenta que eu trouxe e que tem também para utilização com o PMBOK é o Project, né? Que a gente
destrincha alguns cenários que a gente pode estar simulando a partir dessa ferramenta. Antecipações e esperas, no caso, é só rever, né? O que é que a gente pode antecipar e quais são as esperas que a gente pode estar instanciando, né? Compressão do cronograma. Enfim, aqui dentro dessa compressão do cronograma, existem duas técnicas, né? A gente já falou um pouquinho, bem básico atrás, que é o crashing e o fast tracking, né? A gente só utiliza, por exemplo, o crashing, que é lá do caminho crítico, a gente só utiliza quando tem o caminho crítico. Por quê? Porque não adianta usar o crashing, né? Se a gente não está usando as tarefas críticas dentro do nosso processo, né? Então, para a gente agilizar, no caso, comprimir esse cronograma, a gente vai ter que estar priorizando as tarefas críticas, tá certo? E no fast tracking é mais uma de substituir algumas tarefas, né? No caso do crashing, a gente vai alocar mais gente para comprimir aquela tarefa, para ser mais rápida, né? No sétimo, a gente tem sistema de informações, né? Que a gente vê necessário usar um software, né? Para a gente estar conseguindo acompanhar todo o projeto. E aqui, cada vez mais, o PMBOK vem trazendo as metodologias ágeis, né? Que algumas empresas a gente já vê adotando Scrum, Kanban, e um aliado com o outro, né? Para estar tendo essa metodologia ágil e até acelerando o processo. E aí, nas saídas, é bem intuitivo, né? Nas saídas do desenvolver o cronograma, a gente já vai ter a linha de base do cronograma. O cronograma do projeto, né? Que a gente já vai ter todas as datas previstas, alguns cenários. Os dados do cronograma, os calendários de cada projeto e as atualizações, tanto do gerenciamento como dos documentos do projeto. E aí a gente vai para o nosso próximo tópico, que é controlar o cronograma. Qual é a característica? Aqui, esse tópico, no caso de controle, a gente é responsável por monitorar o andamento do projeto. Analisa também performance, progresso e variação. A gente compara o plano, o que a gente planejou, com de fato o que está acontecendo, que é o real, né, a realidade. E aqui as entradas a gente já tem o próprio plano de gerenciamento do projeto, né? Como aqui diz, aqui pode se definir como você vai monitorar o projeto, né? A gente pode tanto adotar o quinzenal, tanto o semanal quanto o diário, né? Como será sua comparação, no caso, o seu monitoramento, né? Que você pode estar fazendo e definir isso com a equipe. E outra entrada são os documentos, né? Que os documentos do projeto é o próprio cronograma que a gente já desenvolveu anteriormente. Dados de desempenho do trabalho. Diferencial aqui, né? Aqui é o diferencial do controle do cronograma, o que diferencia o desenvolver com o controlar o programa, né? Quando a gente fala no diferencial, é que aqui a gente vai ver o que foi feito, quantas foram feitas, a gente vai usar indicadores aqui dentro, né? A gente vai saber o que é que de fato precisa, o que é que está sendo analisado dentro da performance, e aí a gente pode usar alguns indicadores também. E no quarto ponto são os ativos dos processos organizacionais. Dentro de ferramentas e técnicas, a gente tem análise de dados, né? Que nada mais é que uma análise de desempenho, né? Analisa tanto o desempenho, a variação, e dentro desse ponto a gente se pergunta o que é que está adiantado, o que é que está atrasado, né? E aí, como eu tinha falado no tópico também anterior, a gente pode saber, a partir de indicadores de performance, o que é que está se passando, né? Botei alguns exemplos que são mais usados ou usuários, né? Que são OKRs e KPIs, né? Que são tanto indicadores de objetivo quanto individuais, para a gente usar tanto em pessoas quanto em processo. E no segundo passo aqui a gente tem otimização de recursos, é justamente o que é que a gente pode ver como necessário de alocação tanto de recursos como de pessoas, né? O que é que a gente pode estar otimizando. E aqui na antecipação e espera, eu coloquei rever, porque justamente de acordo com
o andamento do cronograma, a gente vai estar revendo o que é que pode ou não antecipar, o que pode ou não ser esperado, né? Compressão do cronograma, né? E aqui a gente vê, de acordo com o que está acontecendo com o plano, o planejamento e o real, o que é que está acontecendo com o nosso cronograma? A gente está perdendo muito tempo. O nosso plano talvez era de acabar, por exemplo, dia 25 de janeiro, só que com alguns atrasos, alguns até mesmo adiantamentos, a gente só vai acabar dia 15 de fevereiro, que não é o ideal, né? A gente pode estar manuseando essa data, mas enfim. E aí a gente, na compressão do cronograma, tem também algumas coisas que a gente já falou lá no desenvolvimento, né? Aqui tem que comprimir, né? Quanto mais você comprime, e aí dentro até do, do análise de desempenho, né, crítico, no caso, a gente está num cenário crítico aqui, é adicionar mais agentes naquela tarefa crítica para que ela seja mais rápida. Tá? Vou citar um exemplo. Se tem alguém que está fazendo uma casa, adicionar mais agentes seria adicionar mais pedreiros para que aquela tarefa seja mais rápida, tá certo? E aí tem também o paralelismo, que é eliminar os precedentes, né? Eliminar o que está causando aquele mal-estar, aquele atraso, tá certo? É importante salientar que nem sempre o cenário crítico aqui está colocando mais agentes nessas tarefas críticas, vai lhe render mais rapidez, tá certo? No PMBOK tem algumas coisas que fala que quase necessariamente vai lhe influenciar a ser mais rápido, mas não, algumas outras literaturas a gente não vê muito isso. E aí, nas saídas do cronograma são justamente as próprias saídas, né? Que é informações sobre o desempenho do trabalho, né? As previsões do projeto, justamente para saber o que é que está saindo da linha de base, o que é que está real. Pode ser que a gente termine antes, sim, pode ser que a gente termine depois também, né? Então aí a gente vai vendo informações de desempenho do projeto. E se ele está tendo um desempenho legal, né? Se está cumprindo com o objetivo. Não adianta a gente estar com a data normalizada, vamos dizer assim, com a previsão de data normalizada, sem que esteja, é claro, com a performance boa, né? Que no caso não impacte realmente o que a gente está propondo. E aí, nas previsões de projetos, são realmente viradas datas, né? Aqui a gente está mais ligado a datas. Solicitações de mudança. Realmente, se houver um atraso, vai colocar alguns agentes para contornar a situação, enfim, se trata tanto de uma ação corretiva e preventiva, né? Aqui a gente, corretiva no caso, se houver atraso, a gente tentar adiantar, ou preventiva, quando você fala assim, olha, a gente pode ter um atraso porque vai ter tantos feriados no próximo mês, e aí a gente tenta adiantar algumas coisas para que previna esse atraso futuro, tá certo? E aí os dois últimos são de atualizações tanto de gerenciamento do projeto quanto de documentos do projeto. E aqui a gente encerra, muito obrigado. Esse foi o capítulo 6 do PMBOK. Muito obrigado pela atenção e até mais.